Para você que chega aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar de um lugar inexplicável, de um lugar extraordinário, onde eu tive o prazer, o privilégio de estar. Só que, como de costume, eu quero deixar alguns pontos aqui esclarecidos acerca de algumas perguntas, de alguns elogios que algumas pessoas me fazem. Eu me deparo com pessoas dizendo que tem certeza absoluta de que eu seja um privilegiado por adquirir com eles tanta sabedoria, tanto entendimento. Lembrando que somente 1% do que eu aprendi com eles é que eu venho falando aqui nos meus vídeos, né? Não passa disso. Porque me falta muita capacidade ainda para poder filtrar tudo aquilo e repassar de uma maneira excelente para todos aqueles que buscam, de alguma forma, um entendimento diferenciado. Então, para as pessoas que acham que eu sou excepcional, que eu sou escolhido, que eu sou o bambambam, bam, bam, estão totalmente enganadas. Totalmente enganadas. Porque eu era totalmente um cético. Um cético acerca de questões alienígenas, conforme eu já mencionei. Mas quando em 2007 eu tive ali o primeiro encontro com eles e pude entender o propósito deles, eu entendi que o motivo do qual levou esse contato foi porque eles viram em mim não algo excepcional, não porque é o melhor ser humano, nada disso. É porque eles sabiam que eu teria coragem de falar com quem quisesse ouvir acerca de tudo que com eles eu havia aprendido. E ainda continuo aprendendo. E no decorrer desse meu trabalho, muitas e muitas pessoas, né, falaram: Henrique, eu nunca vi uma pessoa contar essas coisas que você fala e você ainda diz que você não foi escolhido. Não fui escolhido. Todos têm o mesmo direito. Se você acredita bem, se você não acredita, o problema é seu. Mas todos têm o mesmo direito. Eu não sabia de assuntos relacionados a alienígenas. O caso de Varginha, eu nem fiz questão de saber. Mas eu acredito que eles precisavam de uma pessoa louca para poder, sem medo, falar tudo e de tudo um pouco. Às vezes, eu me arrependo de ter falado algumas coisas. Às vezes eu até me arrependo de ter começado esse trabalho porque tem muita gente que é difícil. Tem muita gente que tem algumas falhas no raciocínio, não consegue entender direito. E a melhor maneira que eu encontrei para poder sair disso tudo é deixar de responder às pessoas. Mas quando eu fico sozinho de alguma forma, porque eu gosto sempre de estar na minha, sozinho mesmo, quando eu estou sozinho eu procuro entender, eu procuro olhar para o de melhor que as pessoas têm, ainda que eu conheça, que eu não conheça, para mim tanto faz. Mas eu procuro
da melhor maneira possível, tentar ver o de melhor no ser humano. Então, quando eu olho para as minhas coisas, por tudo que tenho e pelo tudo que sou, né, e até onde eu cheguei aqui, eu julguei ser injusto não passar o mesmo conhecimento para as pessoas que não têm nada. Porque tudo que eu consegui com a força do meu pensamento, com o desejo que brotou verdadeiramente do meu interior. Não teve nada além disso. Mas as pessoas ainda continuam acreditando que eu sou escolhido. Escolhido de quê? Escolhido de quê? As pessoas pensam que os primogênitos fazem acepção de pessoas. Escolhe. Não, não tem nada disso. A questão é que eles procuram disponibilidade. Eles procuram pessoas que realmente não vão negar o que viu, o que ouviu, como muitos que foram, têm medo, se acovardam. Eu estou falando dos que foram de verdade, não desse bando de mentirosos que existe por aí falando que viu alguma coisa quando não viu coisíssima nenhuma. Certo? Eu estou falando daquilo que é real, daquilo que é material. Eu estou falando daquilo que eu presenciei, daquilo que do qual sou testemunha. Então, quando as pessoas me perguntam, você foi escolhido? Você é escolhido para estar com eles? O que eles viram em você para poder se achegar a você? O que eles viram em mim foi coragem de me expor, não importando o que os outros iam dizer, se lixando pro mundo, porque eu tô pouco me importando com o mundo, porque eu cuido da minha vida. Tô pouco me importando com o que os outros pensam de mim, porque eu cuido da minha vida. Então, de alguma forma, eles olharam para mim e sabiam da minha coragem. Eles sabiam que de alguma forma um dia ia brotar o desejo no meu coração de poder falar para quem quisesse ouvir, que ninguém é obrigado a ouvir. Você que está aqui no canal ouvindo, você está porque quer. Você está porque quer. Eu não fui aí te convidar, muito menos fiz divulgação do meu trabalho. Você está aqui porque você quer. Você ouve aí 1 hora, 1 hora e 20, 2 horas de vídeo, é porque você quer. Eu não te peço para você ouvir. Está aqui para quem quiser. Se você está, provavelmente é porque você quer ouvir. Ainda que você não aceite muitas coisas, o problema é seu, você está aqui, eu não te convidei. Essa é a verdade. Então, fica aqui explicado para vocês que o Carlos Henrique aqui não é escolhido, não. Eu sou mais um na multidão. Mas o meu diferencial é ter coragem de falar a verdade, ter coragem de mostrar ao mundo que o mundo não precisa de um Deus, não precisa de um Cristo, não precisa de nada disso que foi ensinado para nós de geração em geração. Eu venho aqui para dizer ao mundo, porque por enquanto o mundo não está me ouvindo. Mas quando eu divulgar todas as imagens que eu tenho interagindo com civilizações alienígenas, muitas pessoas que viraram as costas para mim, muitas pessoas que me ignoram, muitas pessoas que duvidam de mim, mas me ouvem, vão se arrepender amargamente. Aí o mundo vai me dar atenção, porque os governos vão querer minha atenção. O meio científico vai querer minha atenção, a arqueologia vai querer a minha atenção.
Hoje todo mundo pode estar rindo de mim, pode estar zombando, pode estar fazendo o que quiserem fazer, não importa. É o que eu sempre digo, eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Eu sei de tudo que tenho e de tudo que eu posso ter. Os anos que eu passei aqui na República, convivendo com as pessoas que eu nunca tinha visto na vida, a pedido deles, foi difícil. Tive que largar o conforto do meu apartamento, tive que interromper algumas viagens, tive que mostrar a essas pessoas que foram escolhidas por eles no sentido de expansão, porque talvez eles, eu digo talvez falando por mim, mas eles com certeza viram a qualidade em cada uma dessas pessoas. Me concedeu o privilégio de ter as ferramentas para auxiliar cada um, para que cada um se expandisse e seguisse em um segmento de vida melhor. As pessoas querem um milagre na sua vida, mas elas não procuram ser um milagre na vida de outras pessoas. É somente egoísmo, mentira e troca de favores. Esse nosso planeta, ele é apto, está farto. Está farto. E eu já falei isso diversas vezes. Quando eu me recordo do ano de 2007, quando eu estava ali na Serra do Canastra, quando a filha de Aguinachete e o seu genro saiu daquela esfera, quando eu vi aqueles dois primogênitos olhando para mim, brancos como a neve, a pele é tão branca que chega a ser rosada, cabelos branquíssimos, gigantes. Quando eles olhavam para mim e sorriam, é porque eles enxergavam na minha centelha de vida a coragem que eu teria para hoje, depois de 10, quase chegando 11 anos, falar para quem quisesse ouvir. Quando a primeira vez eu tive a oportunidade de conhecer a base lunar, quando eu fui lá na base lunar, quando eu entrei dentro da Lua, quando eu vi aqueles cruzadores interplanetários sobrevoando, pairando sobre a Lua, quando eu vi aqueles domos gigantescos sobre a superfície da Lua, alguns domos destruídos, outros intactos, naves caídas, destruídas por algum tipo de guerra que houve no passado aqui no nosso sistema solar, quando eu fui na plataforma de desembarque e passei de dentro da nave para o grande salão lunar e vi painéis mostrando tudo o que acontece em nosso planeta em tempo real, quando eu via pequenas esferas do tamanho de bolinhas de gude vindo na minha direção e me escaneando com feixe de laser, quando eu via as paredes oscilando, luzes, eu me lembro que eu fui audacioso e toquei em uma dessas luzes, e abri um painel holográfico mostrando um sistema solar composto de um único Sol e 3 planetas. Um desses planetas, que estava oscilando ali naquela grade holográfica, era o UG 93. Quando eu toquei no UG 93, ele aumentou na tela holográfica e ali eu pude ver todos os dados. Eu não entendi a língua, mas eu podia ver todos os dados ali passando para que eu pudesse ler, mas eu não tinha entendimento nenhum naquele alfabeto, naquela simbologia. Quando o painel holográfico retrocedeu, o que aconteceu foi que todos ali estavam me olhando
E todos ali admiraram a minha curiosidade. Eu acredito que alguns deles perguntaram para si mesmo como ele conseguiu acionar o mapa estelar. Nem eu mesmo sei. Eu nunca nem fiz questão de saber. Mas quando eu fiz ali o passeio na base lunar e vi primogênitos insectoides iguais louva-deuses, igual um louva-deus, melhor dizendo, ereto, humanoides com característica réptil, uns com cauda, outros sem cauda, uns com asa, outros sem asa. Famílias estelares que iam de 30 centímetros de altura até 9 metros de altura. Num ambiente totalmente tecnológico. Totalmente tecnológico. Quando cheguei de frente de Galamiak, a primeira vez, e fiquei espantado com tudo que vi, e quando desci após a sua atmosfera, e ao descer após a atmosfera, eu saí de dentro da nave assustado, vendo aqueles gigantes celestiais. Sabe o que aconteceu? Eu tive medo. Mas eu sabia que nenhum deles ia me fazer mal. Quando eu vi os santuários, o grande palácio, tudo ali em Galamiak. Quando eu vi tudo aquilo e testemunho tudo aquilo, quando eu vi a Gnachete pela primeira vez, ela olhou para mim, sorriu olhando nos meus olhos. É porque ela sabia que no futuro eu teria coragem de testemunhar e dizer para todas as pessoas tudo aquilo que eu vi, ouvi e experienciei com eles. Esse é o diferencial. E o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de conhecer grandiosos corpos planetários, como vocês já estão carecas de saber. Só que no ano de 2012, em maio de 2012, eu tinha levantado pela manhã, estava meio sonolento, porque eu estava muito cansado da noite anterior, porque eu tinha fechado alguns relatórios, e eu resolvi deitar novamente. A Gnachete veio a mim, pediu que eu saísse para fora da minha propriedade, porque eu estava na fazenda. Quando eu saí para fora, ela estava lá, em carne e osso. Gigante, linda, com a sua pele branca rosada brilhando com a energia do sol. Ela me deu um tempo para mim me preparar e a única coisa que eu fiz foi escovar os dentes, lavar o rosto, vestir uma roupa, porque eu estava de pijama, e ir ao encontro dela novamente. Fui ao encontro dela, entramos dentro da esfera, saímos fora de Eleap, a esfera se acoplou em sua nave que tem o formato de traça, e essas naves que têm o formato de traça, elas variam o tamanho, certo? Só que nessa que estávamos, ela tem a capacidade de acoplar 8 esferas debaixo dela. E cada esfera tem 20 metros de circunferência por 20 metros de altura. A Gnachete permaneceu calada quando entramos na esfera e quando nos acoplamos lá em sua nave. Sem saber para onde ia e receoso em querer perguntar a ela porque ela estava muito séria, eu cheguei de frente de um sistema solar que ainda eu não tinha conhecido. O sistema solar, ele é composto por um único Sol, 2 planetas. 2 planetas. O primeiro planeta, que é maior do que o segundo, esse primeiro planeta,
ele tinha em sua órbita, tinha não, tem na sua órbita 19 luas. 19 luas. Já o segundo, que é o planeta Prisma, que é onde eu entrei, vou contar para vocês tudo o que aconteceu ali. O planeta Prisma tem 7 luas. E uma delas é maior do que o nosso planeta. Chegamos ali naquele sistema solar, a Gnachete não me disse nada, ficou olhando para os 2 corpos planetários, para o Sol. Ali eu não vi nenhum arco, ali eu não vi nenhuma tecnologia, ali eu não vi nenhum cruzador. A única nave que estava ali era a nossa. Eu cheguei a pensar se a Gnachete estava chateada comigo, mas não, ela não estava. E o planeta Prisma, o grandioso planeta Prisma, ele é um corpo planetário todo vermelho, vermelho sangue, com algumas partes fazendo contraste no cinza e no branco. É a coisa mais linda. As suas luas, uma delas é roxa, como também já vi outras luas roxas em outros sistemas solares. Existem ali luas brancas que são totalmente congeladas, que fica no lado sul oculto do planeta. O período de rotação do planeta no próprio eixo, o nosso aqui é 24 horas, lá são 48 horas. Lá são 2 dias para o planeta girar no seu próprio eixo. Ou seja, 2 dias aqui em Eleap é um dia que o planeta demora para girar no seu próprio eixo, no amanhecer até o anoitecer. O outro, que é o planeta maior, ele é todo verde e preto. É lindo, 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 lindo. Depois que eu olhava para a Gnachete, olhava para a janela, vendo e testemunhando esses corpos planetários, depois disso, depois de todas essas coisas, a Gnachete virou para mim e falou comigo assim: vai para dentro da esfera, porque você tem que ir nesse corpo planetário sem a minha companhia. Eu me lembro que eu perguntei a ela por que eu iria sem ela. Ela disse assim: somente faça aquilo que do qual estou lhe pedindo. Só isso que ela disse. Mas ela falou de um jeito sério, mas com ternura. Naquele momento ali, pessoal, eu senti muito medo, como qualquer outra pessoa. Tive medo, tive receio, fiquei apreensivo, não sabia o que ia acontecer. Ela não me falou o que existia no planeta, mas que nem eu falei para vocês, não havia nenhuma manifestação de outras máquinas voadoras, a não ser a nossa ali. Ela olhou para mim e falou: vai. Eu me lembro que eu entrei dentro da esfera, porque quando a esfera acopla na nave, a metade da esfera fica para dentro, a outra metade da esfera fica para fora. Eu entrei dentro da esfera, a esfera se fechou e foi lançada para o planeta, comigo dentro. Passei após a atmosfera do planeta Prisma, fui descendo, descendo. Tinha muita nuvem, mas não eram nuvens de tempestade, nada disso. Eram nuvens brancas como o algodão mesmo. Eu fui descendo, descendo, descendo. Quando passei pelas barreiras de nuvem, eu vi todo o planeta de cima. Todo o planeta de cima. E eu vou dizer para vocês que é a coisa mais linda que vocês possam imaginar. Eu vi grandes penhascos,
grandes montanhas, uma variedade de florestas totalmente fora daquilo do qual eu imaginaria, certo? Os oceanos, na verdade, são os rios. Não existe um oceano como aqui no planeta Eliap, que cobre praticamente 90% da Terra, mas lá são grandiosos rios, grandiosos lagos que interligam os rios, e tudo isso eu vi quando eu estava descendo até o solo daquele planeta. A esfera parou em 70 centímetros do chão, ela se abriu, eu desci dela, ela não toca o chão, ela fica pairando, ela se fechou, eu olhei para todo aquele mundo e eu percebi que as árvores são gigantes. Algumas medidas, pessoal, que eu vou dar aqui para vocês é baseada no comprimento de um lote de frente, porque um lote de frente, pelo menos aqui na medida de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, um lote de frente tem 12 metros. Então, é baseando num lote de frente que eu vou dar as medidas aqui para vocês. Lembrando que nenhuma das medidas foi confirmada por Agnachete, porque eu não perguntei ela. Tá? Mas eu acredito que a minha intuição acerca das medidas foram corretas, porque senão ela teria me corrigido. Então, minha linha de cálculo de raciocínio para essas medidas é pegar um lote de frente que tem 12 metros e comparar com tudo aquilo que eu vi ali. Quando eu desci da esfera, eu desci em um campo onde a grama é toda vermelha. Toda vermelha. Eu vi árvores gigantes, gigantérrimas. Mais à frente eu vou contar para vocês como é estar perto dessas árvores. Ali, naquele momento, quando cheguei, eu não vi nenhum pássaro, eu não vi nenhum mamífero, eu não vi nenhum réptil, eu não vi nenhum anfíbio, eu não vi nada. Naquele momento, prestem atenção. Quando eu olho para a esfera, ela começa a subir. Ela começou a subir, 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 e eu olhei para o céu, né? O céu estava todo coberto de nuvens, não eram nuvens de tempestade, eram nuvens brancas como algodão, tá bom? E o céu estava carregadíssimo dessas nuvens, você não conseguia ver, né, o azul do céu, correto? Ou o vermelho do céu. Você não conseguia ver. Ali, a esfera sumiu entre as nuvens, eu senti muito medo, eu fiquei muito preocupado, eu comecei a querer chorar, eu comecei a bambear as pernas, eu fiquei assim, achando que eu estava ali por algo que eu havia feito. Por que eu estava ali? Por que eu teria que testemunhar aquilo? Eu me lembro que, olhando para tudo que é colossal, para você ter uma ideia, tinha uma planta próxima a mim. Só o galho dessa planta era mais grosso do que o meu braço. As folhas aproximavam 15 centímetros. E eram semelhantes a uma planta que existe aqui no nosso planeta. Para você começar a entender. De imediatamente eu sentei no chão, contemplando toda aquela grandiosidade do planeta, desde a sua relva, aos seus campos, às suas florestas que estavam ainda à minha volta, porque eu não tinha ainda saído do lugar. A primeira coisa que eu fiz foi chamar por Agnachete, e ela não me respondeu. Eu comecei a entrar num desespero tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não sabia o que eu deveria fazer da minha vida naquele momento. Eu entrei em pânico.
Eu fiquei aflito, meu coração começou a acelerar, eu comecei a transpirar muito. A palma das minhas mãos ficou muito umedecida, a planta dos meus pés ficou umedecida porque eu estava descalço. Foi quando eu coloquei as minhas mãos na terra, por cima daquela grama vermelha, e falei assim: planeta, sei que pode me ouvir. E da mesma forma que pode me ouvir, pode me responder: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Energia, por tudo que você sabe. Eu sei que estar aqui é por algum motivo. Eu me lembro que quando eu falei essas palavras, pessoal, todo o planeta tremeu. Mas não era um terremoto. Nada disso, aquele terremoto, nada disso. Tremeu. Eu sentia tremendo debaixo de mim. Tremia, tremia. Quando o planeta tremeu, aí sim eu vi as aves voarem. Alguns animais entoarem os seus sons. Então eu sabia que eu estava em um planeta onde árvores eram gigantes. Já comecei a pensar que os animais poderiam ser. O tempo passou, eu permaneci no mesmo lugar, mas quando eu vi os pássaros passando por cima de mim, de um tamanho tão grande, tão grande, tão grande, eu comecei a sentir muito medo. Porque você começa a pensar milhões de coisas naquele momento. Poxa, eu sou um ser humano, tenho falhas, tenho medos, como qualquer outra pessoa. Correto? Como qualquer outra pessoa. E eu ali tenso, me deu muita vontade de fazer xixi, por incrível que pareça. Eu me lembro que eu me levantei, andei, acredito que não fosse nem 100 metros, parei, fiquei tenso, me deu muita vontade de chorar, comecei a chorar, comecei a pedir para que a Gnachete viesse. Eu falei com ela que eu não aceitaria aquela missão, por que ela tinha me colocado ali. Eu comecei a pensar na minha mãe, eu comecei a pensar nas pessoas que estavam à minha volta, eu comecei já a entender que eu estava muitos anos-luz longe de casa. Por um tempo eu cheguei a pensar que eu fui colocado ali para iniciar uma civilização. Olha para você ver o absurdo. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, eu ficando tenso, e o sol não saía do lugar. Eu andei mais um pouco à frente. Fui tomando coragem, fui andando mais um pouco, conversando comigo mesmo, conversando com o planeta. Aí eu lembrei do que eu tinha feito há poucos segundos atrás. Eu me lembro que eu deitei de bruço e abri os meus braços em cima daquela grama vermelha e falei com o planeta que me desse condições, que me perdoasse por estar ali. Porque o paraíso que eu vi, pessoal, é muito lindo. Quando eu cheguei ali, já vendo o planeta do alto, é algo inimaginável. Que vocês vão saber, nem que seja 1%, no meu relato aqui para vocês. Dado a isso aí, pessoal, o planeta novamente tremeu. Ele tremeu, mas aquele tremor que parece que era só para mim. Continua.